Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? O Senhor Jesus é a razão do seu ser. Diga comigo, Jesus Cristo é a razão do meu ser. Jesus é o meu viver. Nele eu tenho vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Dê a melhor salva de palmas. Mais forte, irmãos. Aleluia! Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Feche seus olhos agora. Pai querido, queremos te agradecer. Te agradecer por toda esta semana, por tudo que pôde acontecer. Oh, Pai amado, porque a tua presença real esteve em nossas vidas. Seja em que momento for, Senhor, mas nós tivemos a tua presença, Senhor, ali, constante conosco, nos sustentando e nos assegurando. Queremos te louvar por todas as programações que tivemos, por todos os nossos encontros de célula, pela nossa formatura, Pai, na sexta-feira, aleluia. Oh, Pai amado, pelo encontro de lideranças de jovens que tivemos ontem, lá na nossa comunidade sede. Oh, Pai, por todos os aniversários que puderam ser comemorados. Nós temos grandes motivos para te louvar, para te bendizer, Senhor. Oh, Pai amado, mas não há nada maior do que agradecer pela tua poderosa salvação em nós, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, bendita salvação que deve ser desenvolvida, Pai, em nós, conforme a Escritura diz: desenvolvei a vossa salvação. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, dá-nos a direção, Senhor. Oh, Pai, nos conduz em triunfo, Pai. Oh, Senhor amado, e nos dá todo o contentamento e um espírito grato diante de Ti. Assim oramos, Senhor, e declaramos vitória, vitória em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Cumprimente os irmãos e as irmãs que estão aí próximos de você. Faça isso com muito carinho, com muito amor, transmitindo a graça do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor, que nos conduz em triunfo em todas as coisas. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Continuando os atos do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, existe uma frase que nós, pregadores, costumamos repetir muitas vezes, e é muito importante nós entendermos a dimensão disso que estamos declarando. A frase, a expressão é a seguinte: todo cristão é um ministro. Vamos repetir todos juntos? Todo cristão é um ministro. O que quer dizer isso? Que quando o Senhor Jesus nos chama, nos vocaciona, nos concede a sua salvação, nos dá o dom do Espírito Santo, toda vez que isso acontece, nós nos tornamos pessoas que vão expressar o amor de Deus de maneira concreta, ministrando em favor de outros. Amém, Jesus?
Então, repetindo, todo cristão é um ministro. O que é ministrar? Ministrar é dirigir um trabalho. Não, vai muito além disso. Ministrar é pregar lá na frente. Não, muito mais do que isso. Quando a gente diz que todo cristão é um ministro, é porque cada um de nós tem como missão expressar o amor de Deus em favor do outro. Não é olhar para mim apenas, mas olhar para o outro. Fui alcançado e quero alcançar. Fui ministrado e vou ministrar. Tudo aquilo que eu faço em prol do outro é ministrar a vida de Deus em favor dele. Por quê? Porque eu tenho a vida de Deus. E se eu tenho a vida de Deus, o que eu faço é para a glória do Senhor. E vai atingir aquele que está recebendo. E faço isso não para receber alguma coisa em troca, mas faço isso porque eu sou um ministro de Deus. Amém, Jesus? E durante muito tempo se criou algo que nada tem a ver com a igreja dos Atos do Espírito Santo. Vemos que a igreja dos Atos do Espírito Santo tinha direção, coordenação, autoridade espiritual, mas as pessoas de cara já aprendiam a viver em comunhão e servirem umas às outras. Então a dimensão do amor e do serviço sempre esteve presente. Então nós temos que perceber que funciona assim. Eu me colocando para servir ao outro. Queridos, pode parecer um pouco óbvio o que nós estamos falando, mas não é. Porque muitos de nós têm aquela ideia ainda, muito mais de ser servido do que servir. Eu quero ser servido, eu quero ser amado, eu quero que me ajudem, eu quero que me auxiliem, eu quero que estejam preocupados comigo. Tudo bem, mas você tem esse mesmo sentimento em relação aos outros? Você se preocupa realmente em estar servindo ao outro? E isso a gente percebe claramente quando, por vezes, as pessoas querem receber, mas não querem servir. Querem ser atendidas, mas elas não querem atender. Gostam de ver os outros realizando missões, mas ela mesma não quer realizar missão nenhuma. Ela quer receber bênção, ela quer receber atenção, ela quer receber cuidados, mas ela não faz da mesma maneira em relação aos outros. Então, nesta manhã, o Espírito Santo nos leva a isso. Vamos entender que cada um é um ministro e nós temos que entender a dimensão do serviço em prol do outro. Então, se eu falo, vamos orar uns pelos outros, eu vou realmente orar pelo outro. Eu vou realmente abraçar o outro. Eu vou realmente abençoar o outro. Amém, Jesus? Se eu falo, vamos precisar fazer alguma coisa aqui diferente, eu vou estar aqui para o que for necessário. Precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Então, muitas vezes a gente não vê isso. Há uma estatística que diz que entre 10% e 20% das pessoas numa igreja trabalham pelos 100%. E o restante só assiste. Assiste trabalhos, assiste cultos, mas não participa efetivamente de tudo aquilo que está sendo ali colocado, tá? Existe essa estatística, tá? Então 20% fazendo por 100, conforme o lugar, não é nem 20%, é 10% fazendo para os 100%. E aqui nós não estamos falando de liderança, de ter cargo, de ter, algo oficial. Não, nós estamos falando da dimensão do amor de Deus e do serviço em favor do próximo. Amém, Jesus? Diga, amor de Deus. Diga, amor ao próximo. Jesus não falou que toda a lei se resumia nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como
a si mesmo. Então não é você se anulando, mas é você não sendo egoísta, só pensando em si, ok? Tem que cuidar de si, tem que receber também, é claro, mas eu penso primordialmente com prioridade no outro, e às vezes a gente fica muito confortável apenas recebendo. Então, nós precisamos entender a dimensão do serviço em favor do outro. E Deus tem algo de precioso e tremendo para cada um realizar, constantemente. E muito mais importante do que um cargo, é uma função que eu tenho. É ser usado por Deus para fazer aquilo que vai realmente expressar a vida do reino e vai expressar o meu amor pelo meu próximo, por aquele que está próximo a mim. Então isso é dentro da igreja, é fora da igreja, isso é uma dimensão de reino de Deus, amém Jesus? Tá? Que o reino, né, de Deus é muito amplo. Aonde tem a presença de Deus, ali está o reino de Deus. Onde tem filhos de Deus, ali está o reino de Deus. Pastor, mas eu estou sozinho. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está, né? Ali está a igreja. Se eu estou sozinho, ué, mas você é filho do rei e você está no reino, expressando o reino de Deus, do mesmo jeito. E aí quando se reúne com mais alguém, né? Ali você já tem uma realidade de corpo, de família, de igreja. Mas tem que entender isso. E tem que entender que você tem que estar à disposição do Senhor para realizar o que puder. Então, o Senhor quer nos levar a isso, quer nos conduzir a isso. E eu quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas, lá no livro de Atos, no capítulo 6. Livro de Atos, no capítulo 6. Um problema que ocorreu lá nos primórdios, e que foi resolvido, e foi bem resolvido. Sendo que todas as pessoas que ministram, que servem, têm que estar devidamente capacitadas pelo Senhor. Atos 6, a partir do 1. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu gosto mais, mas os irmãos podem acompanhar em outras versões e na versão que está na tela, ok? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, o que acontecia? O número dos discípulos multiplicava. Amém, Jesus? Multiplicava. Por quê? Porque eles viviam em comunhão com Deus e com os irmãos. Porque eles tinham oração. Porque eles estavam no templo e de casa em casa. Porque eles repartiam todas as coisas. Porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Lembram disso? Como resultado disso, a cada dia o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, aleluia. Tá? Não precisava se esgarçar, né? Para poder acontecer alguma coisa. Bastava simplesmente deixar Deus usar. E é isso que nós precisamos entender. Deixa Deus te usar para alcançar o outro. Deixa Deus te usar para você servir ao outro. Deixa Deus te usar para a realização da obra multiplicadora do Senhor. Multiplicação de qualidade e quantidade. As duas, ok? Então, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas não tinham pensão previdenciária do INSS, ok, queridos? Nessa época não existia nada disso, tá? Então a viúva ficava como? Desamparada, à mercê, tá? Ela não tinha. Até torcia para morrer antes do marido. Tá? Porque pelo menos ela não ia ficar depois desamparada, sei lá quanto tempo, tendo que pedir favores para as pessoas. Não é? Então, elas eram
sustentadas pela igreja, tá? Aquelas que estavam nesta situação. E havia uma distribuição diária em favor dessas viúvas. E tinham as viúvas dos judeus, e tinham também as viúvas daqueles que eram originários de outros locais e que eram de fala grega, ok? Então esses helenistas são os de fala grega. E as viúvas desses helenistas estavam tendo problemas. Não estava chegando a distribuição nelas como deveria. Então estava tendo um problema de distribuição ali. Né? Um problema de logística, nós diríamos hoje, né? Estava tendo um problema ali de logística. Não estava chegando como deveria. E aí começou uma murmuração. Não, é porque já estão dando preferência para quem é judeu aqui, ó. Então quem não é judeu fica por último. Começou uma futrica, tá? Ali na igreja ali. Olha que era uma igreja forte que se multiplicava. Mas vejam que teve problema ali. Não é verdade? Então, essas viúvas estariam sendo esquecidas na hora da distribuição do alimento. Versículo 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Muita gente usa este versículo para dizer assim: aquele que exerce o ministério da palavra não pode fazer mais nada a não ser o ministério da palavra. As outras coisas, os outros que tem que fazer. Ele não pode fazer nada que não seja além disso. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o quê? Que é preciso ter distribuição de funções, de tarefas, de atividades, para que aqueles que estão se dedicando mais à palavra e à oração possam ter mais condições de fazer bem aquilo que é necessário, ok? Então, não é certo negligenciarmos, né? O problema é negligenciar, a fim de também servir às mesas, ou seja, nós ficarmos preocupados com isso. Ter que ficar preocupado com esse tipo de detalhe. Então, quem está presidindo ali, quem está ensinando, quem está instruindo, tem que ter tranquilidade. Para ter essa tranquilidade, é preciso que haja o quê? Um trabalho eficaz em favor um do outro. Então, aí entra a questão, né, de que precisamos de pessoas que atuem, que trabalhem, que ministrem em favor do outro. Amém, Jesus? Tá? Então, nesta manhã, você quer ministrar em favor dos outros? Se você quer, diga: eu quero ser um ministro. Nossa, que fraco. Eu quero ser um ministro. Aleluias. Aleluia. Então, para ser um ministro, precisa entender a dimensão do amor de Deus derramado em seu favor e derramado em favor dos outros, que você irá alcançar através da sua vida. Então, aqui estava havendo um problema que precisava ser resolvido. E aí o 3 é um versículo muito interessante, porque mostra que aqueles que ministram têm que estar devidamente preparados para isso. Mas é a preparação correta, não é aquela preparação humana. Eu não estou preparado para fazer isso. Não é isso não. É essa preparação aqui, ó. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Você tem bom testemunho na sua vida? Essa preparação é que tem que ter. Tenho um bom testemunho, pastor. Sou um cristão realmente fiel e verdadeiro. Olha, ó. Bom testemunho. Primeira. Segundo, cheios do Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Como é que vai se encher do Espírito Santo? Buscando, orando, meditando nas Escrituras e estando junto com os irmãos, sabia? Porque quando você está junto com outros irmãos, você fala entre eles salmos, cânticos, hinos, palavras de edificação. Quando eu falo para os irmãos se cumprimentarem uns aos outros,
Não é simplesmente para se cumprimentar. Não dei graça e paz, deixa eu dar graça e paz aqui. Não. Não. É para já estar falando entre nós. De maneira que o Espírito Santo vai nos enchendo. Amém, Jesus? Nada é por acaso. Não fazemos nada por acaso. Tá? Não fazemos nada por acaso. Tudo aquilo que a gente fala para fazer, é para fazer com esse sentido. De corpo, de família, de nos enchermos juntos do Espírito Santo. E quando eu falo para o outro graça e paz, não é para substituir bom dia, boa tarde. É porque eu quero realmente transmitir essa graça que me alcançou. Essa paz que eu tenho. A paz de Deus que excede toda compreensão humana ou todo o entendimento. Ok? Conforme a versão. Tá? Então, eu estou transmitindo isso. Porque eu já vi pessoas que entendem isso só como uma substituição. Como eu sou crente, então em vez de eu falar bom dia para os irmãos em Cristo, eu vou falar então graça e paz, paz de Deus, a paz do Senhor, né? Cada ministério tem o seu costume em relação a isso, né? E todos eles têm na Bíblia, tanto faz, não tem problema. Mas o nosso aqui qual é? Graça e paz. Para transmitirmos esta graça e esta paz. Para transmitir a paz de Deus, eu tenho que ter a graça que me alcançou. Aleluia. Então não é para substituir cumprimento, tá? Só. Não, é para nos cumprimentarmos sim, mas nos cumprimentarmos já nos edificando mutuamente, já transmitindo algo de maravilhoso para o outro. Quando eu abraço alguém, tá? É um abraço que transmite bênção. Tem gente que foi curada por causa de um abraço. Tá? Já viram isso acontecer ou não? Quem já viu, diga, já vi. Então, tá? Um abraço pode curar. Um abraço pode curar. E nós temos que discernir isso. Às vezes é uma pessoa até que você não conhece ainda, está entrando aqui pela primeira vez. E já está com aquela cara de deprimida, que está esperando, né? Um afeto verdadeiro. Então você pode chegar para ela, ô minha querida, né? Que bom que você está aqui, né? Posso te dar um abraço? Está conhecendo a pessoa agora, mas aquele abraço você já está transmitindo o amor de Deus. E já vimos acontecer aquilo, a pessoa, como eu estava precisando desse abraço. Como eu estava querendo esse abraço. Então nós temos que discernir até isso e receber bem as pessoas. E para receber bem as pessoas eu tenho que vir, eu tenho que estar na brecha, eu tenho que prestar atenção, amém, irmãos? E às vezes a gente não está muito aí para prestar atenção, não. A gente está chegando aqui e fala, e conversa, a hora que der eu entro, e aí tal, e não está muito preocupado, não. E às vezes tem alguém do seu lado ali que está precisando ouvir alguma coisa, e às vezes tem alguém do seu lado ali que está tendo um problema sério. Ou às vezes até está passando mal, tá? Está passando mal, pode ser espiritualmente falando ou fisicamente falando, e você pode já abençoar. Não, vamos esperar aqui a hora que o pastor falar que é hora de orar em favor, né? Aí nós vamos orar em favor. Não, você pode já começar antes, entendeu? Pode começar antes ali, ó, tranquilo no seu lugar ali, entendeu? Senhor, olha, abençoa ricamente aqui, entendeu? Meu irmão aqui, minha irmã, ou esta pessoa, aquela pessoa, não é? Sabe? E Deus vai realizando. E Deus vai realizando. A igreja de Atos é aquela igreja onde você chega aqui e já começa a ser abençoado, edificado e curado. Aleluia. Tá? E aí você já começa, né, a sorrir, e não é um sorriso forçado, é um sorriso fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, quais são os requisitos aqui para ser um bom ministrante, bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria? Como é que vai ter sabedoria? É justamente porque busca, é justamente porque quer que Deus dê discernimento. Não adianta só ter conhecimentos. Eu posso ter muito conhecimento, mas meu testemunho pode não ser muito bom,
e pode ser que eu não seja cheio do Espírito e não tenha sabedoria nenhuma para aplicar a palavra de Deus na prática. Então não adianta só ter conhecimentos, eu tenho que ter o conhecimento de Deus na minha vida. Por quê? Porque ele vai implicar na sabedoria de Deus me sendo concedida. Conhecendo e sendo conhecido, como diziam os reformadores, né? Eu vou conhecendo a Deus e sendo conhecido por Deus. Uma relação de intimidade. E eu ganho o poder do Espírito Santo e eu ganho sabedoria. E aí, uma vez que eu tenho esses requisitos, nós vamos o quê? Encarregar eles dessa tarefa. Ah, mas tem tarefa para todos, pastor? Tem tarefa para todo mundo. Amém, Jesus? Ah, mas eu não vejo. Você não vê porque você não quer. Se você quiser, tem muito o que fazer, muito o que realizar, muito para você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me usa, Pai. Me usa poderosamente. E o Senhor usa. E o Senhor traz a lume aquilo que vem realmente da sua infinita sabedoria. Então, vamos trabalhar nessa dimensão. Seja eu e você, cada um de nós, essas pessoas. Vamos repetir? Homens e mulheres de bom, cheios de, aleluia. Conseguiu entender? Tá? Conseguiu entender? Aqui eles estavam separando pessoas para um trabalho de servir mesas. Mas vejam que tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ter bom testemunho, percebe? Por quê? Porque todo trabalho é importante. E todo trabalho tem que ser realizado nessa dimensão. Ah, eu pensei que tinha que ser cheio do Espírito Santo para pregar lá na frente. Não, irmãos. Para tudo. Para pregar com a minha vida e para realmente realizar em prol do outro. Essa é a dimensão do serviço. Essa é a dimensão de amar ao outro. Então não podemos ficar nessa lógica dos 20% ou dos 10% trabalhando para 100%. Você tem 10% que vai estar coordenando, liderando, mas vão liderar em amor, servindo. Porque Jesus disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve mais. Não é o que manda mais. Não é o que tem os cargos de maior prestígio. Não é esse o critério da palavra de Deus. O critério da palavra de Deus é aquele que serve mais. Ah, você quer ser o maior? Seja aquele que serve mais o outro. Foi isso que Jesus ensinou. Nada a ver com a lógica do mundo, né? Lógica do mundo não é essa. Mas esse é o evangelho puro de Jesus. Então é para servir a mesa? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria. Tem que ter bom testemunho para servir a mesa. Porque hoje a gente tem mania de achar que, né, uma coisa é mais importante do que a outra. Não é verdade? Ah, não, importante é se eu puder estar lá na frente pregando. Não. Não vai dar para todo mundo estar na frente pregando. Mas vai dar para todos nós pregarmos, sim, o evangelho a toda criatura. Todos nós fazendo a nossa parte. Todos nós edificando, testemunhando, servindo a outra, dizendo, precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Então nós temos irmãos aqui que a gente não precisa nem pedir, eles já vão fazendo as coisas. Caiu aquele temporal, está molhado aqui na frente, está sujo e tal, né? Aí chegam, já vão, sabe? Dando um jeito ali, entendeu? Né? Daqui a pouco vai ter o culto e começam então, né? A tirar a sujeira, limpar, lavar e tudo mais. Não precisa pedir. Ah, não, mas eu não tenho essa função aqui da igreja. Não tem isso. A pessoa já vai fazendo, já vai realizando. Ah, o irmão ali não está passando bem. Então, vai ver o que ele está precisando. Vai ver. Não precisa esperar que aquele outro ou aquela outra vão lá resolver
Começa já você mesmo, começa você a abençoar, começa você a orar, começa você a ver a necessidade um do outro. Quando todos têm essa consciência, a multiplicação de Deus vai longe. Glória a Deus. Então, quando eu amo a Deus e ao meu próximo, não tem como, a multiplicação vai longe. Se ela demora, se ela é difícil, se ela está complicada de acontecer, é porque nós somos complicados. É porque a gente não tem se disposto como realmente deveríamos. É porque ainda nos falta entender muita coisa. A gente pensa que já entende muita coisa, mas na verdade está entendendo ainda muito pouco. Muito pouco. E pensa que já está entendendo muito, não é? Então que o Senhor nos faça enxergar. Que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? Nós queremos enxergar. Então que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para realizar o melhor em favor do outro. Para nos deixar gastar em favor do outro. Para investir na vida do outro. É assim que funciona. E é assim que nós aprendemos então neste texto. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha que gostoso quando você tem unanimidade no Espírito Santo, não é? Esse parecer agradou. Agradou, o pessoal gostou. Ah, que bom ter, né? Um grupo aqui que vai, né, estar encarregado aqui de servir as mesas, não vai dar confusão mais. Resolveram, mas resolveram na base do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem gente que gosta de resolver assim, na base da crítica. Não gostei de uma coisa, então eu não faço, não me ofereço para fazer, mas eu critico quem faz. Adianta criticar quem faz? Não, você não é abençoado, você não abençoa ninguém e você também não se dispõe a fazer nada. Agora, se você acha que é possível melhorar e você quer realmente contribuir, você pode se colocar à disposição, né? Olha, isso aqui não está dando muito certo, mas eu quero me colocar à disposição para estar fazendo, para estar realizando. Agora, se eu ficar só com aquela ideia de entrar, sair, e aí até daqui a uma semana, não dá, né? Então nós temos que ter uma outra visão. Visão de corpo, visão de família, visão de igreja. Diga comigo, visão de família, visão de corpo, visão de igreja. Porque cada cristão é um ministro. De novo, cada cristão é um ministro. Você tem essa convicção? Sem eu falar junto. Fala essa mesma frase agora. De novo. Isso. Por que repetir, pastor? Não sou papagaio, não. Não, você não é. Graças a Deus que você não é. Opa, né? Não é isso. Mas é porque eu tenho que incutir isso na minha mente primeiro, para depois descer para o coração. Então eu começo incutindo na mente. Então às vezes quando eu estou repetindo assim, ainda não está aquela clareza. Mas eu vou repetindo e o Espírito Santo vai agindo. Eu vou repetindo e o Espírito Santo vai agindo, amém? Eu vou repetindo e o Espírito Santo vai agindo. E aí então eu vou fazer com que seja possível que a mensagem de Deus desça da mente para o coração. Da mente para o coração, tá bom? Você gosta de avivamento espiritual? Seja você aquele que começa o avivamento. Que o avivamento começa em cada vida, em cada pessoa. Ah não, o avivamento aí tem que ser assim, o pastor planeja que vai ter muito avivamento, e aí vai ter muito avivamento. Se o pastor planejar e as pessoas não estiverem com o avivamento do Espírito Santo, sabe o que acontece? Não acontece. Tudo forçado, tudo da alma, as coisas não acontecem. Agora, quando o avivamento começa em cada um de nós, aí vai longe. Porque eu recebo realmente vida diretamente do Senhor. Ser avivado é ter vida de Deus em mim, florescendo.
transbordando em favor do outro. Amém, Jesus? Tá? Nós vamos orar em cima dessa palavra daqui a pouquinho. E aí, o que vai acontecer vai depender da minha entrega completa ao Senhor. E que eu permita que desça da mente para o coração aquilo que eu estou orando. Então pode começar muito formal, mas depois o formal vai sendo quebrado. Continua, vai falando, vai declarando, vai pedindo para Deus quebrar, e Deus quebra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele realiza, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ok? Então, quero agora pular para o versículo 6. Pula para o 6 agora. Os nomes agora não interessam. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém, Jesus? Tudo na base do Espírito Santo. Tudo na base do Espírito Santo. Mas eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que experimentar arrependimento verdadeiro, por não ter sido como o Senhor quer. Tenho que me entregar completamente. E tenho que declarar que isso é para mim e que realmente eu quero ser assim. Amém, Jesus? Então, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar isso em cada um de nós. Vai realizar isso em nós, por nós. Mas nós vamos realizar tudo por Ele, nele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Então, soberania completa de Deus, né, que se expressa aí. Então nós temos que ser dessa maneira. Tudo nessa base. Então você é um ministro ou não é? Você é? Então se você é, vem aqui na frente aqui. Vem aqui na frente agora. Se você é um ministro de Deus. Todos aqui, todos vêm aqui à frente agora. Tá? Agora nós só vamos orar, só oração. Só oração agora, e eu quero todos orando aqui juntos. Todos orando, só oração. Só oração, tá? Todos pertinho um do outro, para que a gente possa, né, aquecer um ao outro, pelo Espírito Santo que em nós habita, amém? Glória a Deus.